Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Que bom você estar aqui junto comigo para nós aprendermos a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de muita importância para nós aprendermos hoje. Eu quero falar de duas armas que Davi tinha, armas a qual ele usava para que o nome do Senhor fosse glorificado. E essas armas se encontram no Salmo de número 144, que diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Veja que Davi ele tinha duas armas. Ele está falando aqui que Deus adestrava as mãos para a peleja. Amados, quando Davi ia brigar com homens, lógico, ele tinha que usar o que? A espada. A espada, o escudo, o arco. Então, quando Davi ia para uma guerra para lutar contra homens, ele não usava a harpa, ele usava o que? A espada, ele usava o escudo, ele usava a flecha, ele usava as suas mãos para a peleja, isso é, para batalhar, para guerrear. Essa é uma das primeiras armas de Davi. Ele usava as suas próprias mãos, seu próprio punho, empunhando uma espada para lutar contra os inimigos de Israel. E veja que Davi sempre consultava ao Senhor. Antes de Davi entrar numa batalha, ele consultava ao Senhor. Você tem entrado numa guerra, tem consultado ao Senhor? Antes de você entrar, você tem consultado a Deus? Então Davi, quando ele ia para uma guerra, ele consultava a Deus e ele usava o que? A espada para enfrentar homens. Ele usava a espada para enfrentar homens. Agora, quando a batalha era num campo espiritual, quando se manifestava um demônio, que nem se manifestava um demônio em Saul, o que Davi fazia? Davi dedilhava a sua arca. Dedilhava a sua arca, a Bíblia fala que aquele espírito imundo, que quando dominava Saul, ele ficava nervoso, raivoso, briguento com todo mundo, ele não tinha direção. Então Davi, quando começava a dedilhar a sua harpa, aquele espírito, a Bíblia fala, que se ia de Saul. Irmãos, batalhas espirituais, nós precisamos saber entrar. Nós precisamos entender que no momento de uma batalha espiritual, você tem que realmente clamar: o sangue de Jesus tem poder. Claro, irmãos, na batalha espiritual é o louvor também. O louvor liberta, o louvor cura, o louvor sara. Você precisa entender isso. Então Davi, quando era para expulsar o demônio lá de Saul, o espírito que atormentava Saul, ele fazia o que? Ele tocava a harpa. Ele engrandecia e exaltava ao Senhor. Essas eram as duas armas que Davi tinha. Quando ele ia enfrentar um homem, ele usava a espada. Mas quando era um problema espiritual, Davi louvava e engrandecia ao Senhor. E você, no momento da batalha espiritual, você tem feito o quê? Murmurado? Ou você tem adorado ao Senhor? Lembra lá de Josafá? Josafá, ele não colocou os guerreiros na frente, ele colocou o quê? As pessoas que louvam. Louvai ao Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. Porque Josafá viu que Deus usou um profeta e falou: Josafá, não atemorize o seu coração, porque essa batalha não é sua, é minha. Então, amado, tem batalhas na nossa vida que quando nós estamos tristes, quando nós estamos, como se diz, em dificuldade, você tem que abrir a sua boca e louvar a Deus, agradecer a Deus. Quando você estiver numa batalha, você está passando por uma luta espiritual, está passando por um problema, não adianta você murmurar, não adianta você reclamar. Sabe o que você faz? Adore a Deus. Põe um louvorzão bem bonito aí na sua casa, começa a louvar, começa a engrandecer e você vai ver que Deus vai trabalhar, porque Deus habita no meio dos louvores, amados. Você precisa entender isso daí, que Deus ele habita no meio dos louvores. Então, quando você estiver numa batalha espiritual, numa dificuldade, abra essa sua boca e louve a Deus. Pare de murmurar, pare de reclamar, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, faça como Davi. Ele adorava a Deus. Mesmo diante de lutas e adversidade, Davi foi um verdadeiro adorador. Amém, queridos? Lembre-se disso. Se você está passando uma luta financeira, uma luta espiritual, então
louve a Deus, comece a engrandecer ao Senhor e você vai ver que Deus pode mudar a situação. Eu quero orar por você, Pai. Vai de encontro aos teus filhos agora, nesse exato momento. Senhor, que o Senhor venha dar, Senhor, louvores na boca deles, nos lábios deles, para que eles possam te engrandecer, para que eles possam te exaltar, para que o teu nome, Senhor, venha ser glorificado. Que o Senhor venha ajudar eles nessa peleja, nessa luta, nessa adversidade. Que o Senhor venha dar direção para eles em tudo que eles forem fazer. Senhor, e que nós possamos juntos te adorar e te glorificar, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus que prepara a nossa mão para a peleja e os nossos dedos para a guerra. Então nos ajude, Espírito Santo, nos ajude, Espírito Santo, a realmente saber que a adoração é realmente a chave para que o Senhor possa nos ajudar, para que o Senhor possa ajudar o teu filho e a tua filha nesses problemas. Senhor, eu oro em favor dele, abençoando eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você gostou e não é inscrito no meu canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu joinha, que isso ajuda muito o canal. Que o Senhor te abençoe. E lembre-se, adore ao Senhor e Deus vai dar vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus.